Olá, viva! Cá estamos então para mais uma bancada litoral, creio que agora sem problemas técnicos, e para este domingo, em que já tivemos na Primeira Liga os 4 principais jogos a terem já acontecido, continua tudo na mesma, na frente do campeonato. O Rio Ave vai jogar daqui a pouco, já a partir das 8 da noite, dentro de 5 minutos sensivelmente, frente ao Feirense, e vamos também falar-vos da Segunda Liga, e é por aí que vamos começar precisamente com o João Couto. Olá, viva! Boa noite, João. Boa noite. A propósito também já da Segunda Liga, essa derrota do Varzim, no início da segunda volta em Mafra por 2-0, é a segunda derrota fora de casa por 2-0 e consecutiva. João, como é que viste este jogo do Varzim? Como é que tu vês, como é que se perspectiva esta segunda volta a começar desta forma? Segunda derrota consecutiva. Exatamente. Fecho da primeira volta e início da segunda. O adversário foi o Mafra. O adversário perfeitamente à altura do Varzim. Nesta altura, ocupar a quinta posição. Exatamente, o Mafra. Se bem que eu não tenha muitas esperanças de chegar lá acima, embora falta meio campeonato e tudo ainda é possível. Mas deixa-me dizer-te que, relativamente ao Varzim, fez uma exibição muito cinzenta. De facto, muito abaixo daquilo que se esperava. Um Mafra que aguentou muito bem uma primeira parte, mas que depois na segunda soube, em dois espaços, duas alturas, aos 64 e 78, fazer os 2 golos com que ditou a vitória da equipa da casa. Portanto, acabou por ser uma vitória, diria que merecida, da equipa do Mafra, perante um Varzim que lhe faltou agressividade, intensidade, faltou-lhe muita coisa, faltou-lhe também espírito de conquista, espírito de luta, sobretudo, fora de casa, longe daqueles jogos em que Fernando Valente, quando chegou ao Varzim, enfim, fez despolotar muitas das esperanças, nomeadamente nos jogos fora de casa. Nesta altura isso, de facto, não está a acontecer. O Varzim fez um jogo, enfim, pouco conseguido, digamos assim, e que na segunda etapa acabou por deitar tudo a perder. Das duas uma, ou o Fernando Valente, enfim, espera pelo fecho do mercado de inverno para poder fazer alguns reajustes na sua equipa, ou então, enfim, esta equipa do Varzim não vai a lado nenhum relativamente ao objetivo, e nesta altura não há muitas, apesar de faltar meio campeonato, não há muitas ideias, digamos, muitas ilusões, embora tudo seja possível, no futebol tudo é possível, mas temos que todos ter os pés bem assentos no chão, porque o Varzim, em 11º lugar com 22 pontos, terá que calcorrear ainda muito, mas muito mesmo, está a 4 pontos da linha de descida, portanto, o que num desaire, que pode acontecer a todo instante, poderá mandá-lo ainda um pouco mais cá para baixo em termos de tabela classificativa. Fica uma exibição muito cinzenta deste Varzim e Mafra, uma prestação que muita gente com certeza não estaria à espera, e portanto vamos aguardar os próximos jogos. Nós sabemos que é muito difícil neste mercado de inverno, este mês de janeiro, com entradas e saídas de alguns jogadores, já que estamos a falar em saídas. Falamos que Stanley, o ponta de lança do Varzim, que estava em decréscimo em termos de forma, foi emprestado até ao final da época ao Cova da Piedade. Sabe-se que, segundo a orientação dada pelo Fernando Valente, o treinador da equipa, de que ao sair um tem que entrar outro jogador, para as coisas ficarem equilibradas. Vamos ver quem vem aí. Sabe-se que há um central, um defesa central de 1,90 m, creio, mais coisa, menos coisa. Poderá ser um reforço a ter em conta relativamente àquele eixo defensivo que o Varzim tem, onde por vezes o Varzim necessita, efetivamente, já, dado que Jefferson tem-lhe custado muito a surgir na equipa, ele que tem estado lesionado. E, portanto, como eu disse, vamos dar relativamente ao Varzim ainda algum benefício da dúvida, porque o mercado, quando está aberto, isto também mexe muito com a cabeça dos jogadores e naturalmente que tudo isto é um negócio, como sabem, relativamente ao futebol. E isto reflete-se depois nas equipas, nos treinadores que procuram colocar o melhor 11 em campo, aqueles jogadores que lhe dão mais confiança, e, portanto, que este jogo de Mafra poderá ter a ver também com isso, mas a seu tempo dirá. O que é preciso e urge é o Varzim ganhar. O Varzim que já não ganha há 3 jogos, portanto a derrota há 8 dias atrás em Coimbra com a Académica e hoje com o Mafra, portanto isto diz bem de alguma, não diria intranquilidade, mas é necessário ganhar. Há que palmilhar terreno, é necessário ganhar para que, enfim, as coisas não se tornem
cada vez mais difíceis depois em termos de recuperação, se bem que, continuamos a dizer, tudo isto é feito de baixo para cima. Portanto, ficou uma imagem negativa do Varzim e Mafra perante um quinto classificado, uma equipa que, por acaso, até ia bem posicionada, subiu 2 lugares, somou 28 pontos, esta equipa do Mafra, e, portanto, também não é nada que não se possa atingir, que não se possa alcançar. Varzim que volta a jogar na próxima terça-feira, não é a próxima, é desta terça à 8. Isto porquê? Porque vem aí a final fora da Taça da Liga. Terça-feira com um Benfica-Porto. E já lá vamos também daqui a pouco falar da Taça da Liga. E depois com um Braga-Sporting e depois a final marcada para sábado. Eu creio que é sábado que ela está marcada. Portanto, daí os campeonatos profissionais estão todos parados. A segunda Liga recomeça na próxima terça-feira, portanto de terça à 8. Com um jogo complicado para o Varzim. Com um jogo complicadíssimo. É um jogo... Até pelo horário é complicado. Olha, eu já não te digo, nem te conto, porque... É um jogo que chama os pescadores da Póvoa, a Liga... de Matosinhos, Leixões... Eu sei que isto é uma liga profissional. Eu sei que os jogos são marcados com a concordância da Liga, muitas vezes do operador televisivo... E por aí fora. Mas é que isto, o povo... Este país não é só futebol. Este país também trabalha. É preciso ver que... Este país trabalha e quem trabalha não vai, muitas vezes, depende dos trabalhos, depende dos patrões, depende dos empregos, depende de tudo isso. Eu sei que se há gente cujo trabalho permite, enfim, tirar uma horinha mais cedo ou mais tarde para ver o jogo, há outros que não há hipótese, não há qualquer hipótese, e quanto a isso, primeiro está o trabalho, depois está outra coisa. Mas há 4 horas... Exatamente, 4 horas de terça-feira é meio da tarde, nesta altura. Portanto, vamos ter um jogo para reformados e desempregados. Isto é preciso que se diga. Ou seja, aquela avalanche que habitualmente se via, de gente que vinha de Matosinhos, a festa do futebol... Não vai ninguém, Rui, não vai ninguém. As vai ser complicado vermos isso numa terça-feira à tarde. Claro, não, é muito complicado. Não vamos por aí, portanto vamos assistir a um jogo de... Enfim, olha... onde se espera que o Varzim tenha um bom desempenho e, portanto, que procure a vitória, porque este Leixões está ligeiramente acima do Varzim. Leixões que... Está em 10º lugar. Está em 10º lugar. Exatamente. Com mais 2 pontos que o Varzim. Exatamente. E, portanto, estas coisas... Enfim, jogo de futebol a uma terça-feira, até parece que os clubes vivem de uma forma desafogada. E depois não se admirem, e já agora aqui fica uma recomendação, depois não se admirem que as claques tenham o comportamento que tiveram, como teve a última claque do Varzim no jogo com o Cova da Piedade. Não sei se sabem, e as claques... Isto é uma recomendação que se faz relativamente às claques. Porque quem é dirigente desportivo depois sente na pele, ao receber da Liga, as respectivas notificações dos castigos. Os castigos são aplicados mediante o comportamento dos jogadores, das assistências, da organização, etc, etc, etc. Por isso é que a Liga tem 2, 3 delegados a supervisionar os jogos. E no último jogo, houve ali um manifesto da claque do Varzim, aqueles jovens que apoiam o Varzim, e acho muito bem com aqueles cânticos. Aliás, até há um cântico que eu acho muito engraçado, muito bonito, mas isso é outra coisa. Que se viraram para a Liga e disseram que aquilo que era uma hora imprópria do futebol, com alguns palavrões pelo meio, e aquilo não se diz. Aquilo chamou-nos a atenção, de facto, e ficamos a olhar para eles, para aquele grupo de jovens. Tem que haver um bocadinho de bom senso, porque depois o delegado da Liga agarra ali no seu bloco de notas e toma nota dos palavrões que foram ditos, e depois é aplicado uma... E direcionados à Liga. Direcionados à Liga, de que isto é uma vergonha, a hora de jogo não pode ser... Aquelas coisas que todos nós sabemos em termos de linguagem de futebol. E depois o Varzim recebeu a respectiva nota de umas multas, e, portanto, tudo isto. Então. Há muita forma de nós, as claques se manifestarem. É como numa manifestação, Rui. Uma manifestação autorizada, e neste país, que é um país civilizado, digo eu, democrático, numa manifestação, nós não podemos estar... O manifestante não pode, perante uma autoridade, digamos, que estar só porque é manifestante, pode estar a dizer o que quer que seja, o que lhe venha à cabeça, não pode. Santa paciência, não pode. Agora, há outro tipo de palavras, outro tipo de linguagem que pode dizer. Não é assim.
Pode dizer, pode, enfim, eu não vou agora aplicar aqui os termos que não vale a pena. Toda a gente sabe quais são os termos que são. Agora, partindo para o insulto, a que não, que foi o caso dessa claque do Varzim, quando se direcionou. Porque o delegado da Liga, o que ele quer é escrever. O que ele quer é escrever. E já agora, venho a talho, foi-se dizer isto, porque há muita boa gente no futebol que não sabe, e eu já repeti isto muitas vezes. Quem está a ver um jogo de futebol, vê muitas vezes o guarda-redes a bater o pontapé de baliza, certo? E o que é que as claques, sobretudo do opositor, diz quando o guarda-redes, ou mesmo um defesa, vai bater o pontapé de baliza? Chama-lhe um nome. O delegado da Liga chega ali e aponta. Mais um nome feio. E depois, ao longo do jogo, 10 pontapés de baliza, 20 pontapés de baliza, vezes o valor da queda palavrão, vezes dá tanto. Depois o clube vai dizer assim, epá, o que é isto? 12 mil euros, 12, 15, 20, 50 mil euros de multa. Porquê? Por insultos, dito. Isto só prejudica aos clubes. Ó, minha gente, assim não. Apoiar muito bem com cânticos, com palmas, com outras coisas. Nada de fumos, nada de petardos, nada dessas coisas. Enfim, muitas vezes não sabemos como é que aquilo entra, mas entra. O que é facto é que entra. Nós olhamos para o campo de futebol e vemos. Apoiem, manifestem-se, digam coisas, nada de palavrões, porque o palavrão, como sabem, é punido, ou um insulto, um palavrão, um insulto, mas digam coisas bonitas, sei lá, há tanta coisa que se pode dizer em termos dos cânticos e por aí fora. Agora, nunca é insultar, porque se insultarmos, a Liga, o que quer é este tipo de coisas, que é para depois aplicar as coimas, as multas aos clubes, e os clubes depois entram pela madeira. Não podemos! E os cofres vão enchendo lá na Liga. E depois a Liga, enfim, respira saúde financeira que é por tudo quanto é canto. À custa dos clubes e à custa deste mau comportamento de algumas pessoas que pensam por ir a um jogo de futebol que vale tudo. Não vale. Muito bem. João, vamos só olhar muito rapidamente, precisamente, para esta segunda Liga. Na abertura e no arranque da segunda volta temos Passos Ferreira e Famalicão lançadíssimos, já com alguma vantagem para a subida de divisão. Achas que vão ser os clubes que vão chegar lá ao final? São os clubes que melhor estão posicionados, Rui. Numa altura destas, apesar do Famalicão ter perdido, do Passos Ferreira ter perdido e do Famalicão ter empatado, mas o que é facto é que eles continuam lá em cima e vão procurar... Passos Ferreira 40 pontos, Famalicão 38, depois o Benfica B, que não sobe, 31. O Estoril é o que pode subir, está já só com 30 pontos, portanto 30 já pontos, a 8 da subida. A 8 pontos é de facto muito difícil. Tudo é possível, Rui, tudo isto é possível, uma quebra qualquer clube tem, portanto tudo isto pode acontecer. Agora quem vai lá em cima e vai procurar... Não cair. Vai procurar manter-se, porque eu sei que faltam 16 jornadas para estes clubes. Portanto, começamos com a segunda volta já, eram 17, agora são 16, portanto, tudo isto é possível, estes clubes vão fazer tudo por tudo para manter aqueles lugares, olhando sempre para baixo, enquanto os de baixo estão a olhar para cima, portanto, mas isto pode ainda levar a algumas mudanças, algumas quebras. O que é facto é que Passos Ferreira e Famalicão estão bem posicionados à entrada da segunda volta. O Varzim só quer, digamos que, andar ali do meio para cima, porque... E garantir a manutenção. Garantir a manutenção, chegar lá acima, se chegar lá acima, muito bem. Mas andar pelo menos tranquilo ali a meio da tarde. Porque se não descer é um pico de obra, é um bicho de 7 cabeças, as coisas não estão muito fáceis relativamente ao Varzim, relativamente à sua vida futura também não. O Varzim tem algumas questões para resolver relativamente à construção da sua academia. Vamos aguardar bons ventos, porque os últimos ventos efetivamente não têm soprado muito a favor. A ver, vamos olhar agora para a Primeira Liga, antes de olharmos também a Taça da Liga e a Final Four que vem aí durante toda a próxima semana, mas olhando para a Primeira Liga, João, tudo igual na frente, digamos assim. Os 4 da frente ganharam, com mais ou menor dificuldade, mas tudo na paz de Deus e do Senhor nesta abertura da segunda volta. É caso para dizer que este futebol nacional vive de 4 clubes. Os 3 grandes mais o Braga. Isto acontece no campeonato, acontece na Taça da Liga, na Final Four e acontece também na Taça de Portugal. Portanto, isto está resumido a eles. Vamos ver quem é o primeiro a quebrar, porque, enfim, as coisas estão muito solidificadas naqueles 4 lugares, com o Porto em primeiro, naturalmente, e depois há sempre umas trocas. Mas deixa-me dizer-te o seguinte, relativamente a esta jornada,
e nomeadamente aos três grandes, um Braga com uma força tremenda a ir ganhar à Madeira, é uma coisa, enfim, só de uma equipa bem entrosada, como é o caso. Um Chaves que cumpriu, naturalmente, um Porto que cumpriu em Chaves, quero dizer, e um Sporting também, ganhou em casa. Não é muito fácil ao Moreirense. Efetivamente, este Moreira está a fazer um campeonato excelente. Mas deixa-me dizer-te, relativamente ao Guimarães-Benfica, eu nunca esperaria que um Guimarães a jogar 2 vezes seguidas em casa com o mesmo clube perdesse pelo mesmo resultado. Eu acho que há aqui qualquer... Se bem que um jogo mais equilibrado desta vez. Mais aguerridos os homens de Guimarães. Porque no futebol não há 2 jogos iguais, claro. E acabou por acontecer 2 resultados iguais. Exatamente. O que não é muito... Enfim, não é muito... Eu não diria não é muito normal, não é pouco comum. Eu sei que porque o espaço de tempo é curto entre um jogo e outro. É de facto curto. Quer dizer, se o Benfica fizesse 10 jogos seguidos agora em Guimarães, só perdia um, digo eu, e depois ganhavam todos os outros por 1-0. Quer dizer, as coisas têm que ser vistas de uma forma... Agora, eu nunca esperava que, efetivamente, 3 dias depois, com o mesmo adversário que o Benfica perder, mas pronto, mas perdeu, acontece, para bem do campeonato, para bem do Benfica, para mal do Vitória de Guimarães e dos seus adeptos. Já agora deixa-me dizer-te, João, olhando aqui para o computador, que abaixo dos 4 grandes, não é? Portanto, Porto, Benfica, Sporting de Braga e Sporting, que está em 4º lugar, logo a seguir vem o Belenenses, o Guimarães e o Moreirense. E depois o incrível Portimonense também, que está também a fazer um campeonato fantástico. Esta tarde veio ganhar ao Bessa por 2-0. Não é? Temos uma luta muito interessante. Ali para o acesso à Europa. A seguir aos 4 grandes. Aos 4 grandes há ali uma luta simpática com o Portimonense, Moreirense, Guimarães e Belenenses. E Belenenses é aquele que está logo a seguir ao Sporting. É uma luta de facto muito interessante, se bem que é muito difícil de chegarem lá aos primeiros 4 grandes. O fosso em termos pontuais é muito grande. Não é fácil. Isto não quebra de um momento para o outro. Nem é muito fácil estes clubes, Guimarães, Belenenses, Moreirense, continuarem a ganhar sempre, não é? Alguém tem que perder, não é? Alguém tem que ceder. É como eu costumo dizer, entre 2 teimosos, um tem que ceder, porque senão não saímos daqui. Isto é mesmo assim, não é? No futebol é igual, alguém tem que perder, alguém tem que ganhar. Por isso é que há um primeiro classificado e há um último que desce de divisão. A vida também comporta... Todas as coisas. Também tem este lado. Olha, antes de falarmos da Final Four, deixa-me só olhar aqui para o resultado do Rio Ave, que nesta altura, e então com cerca de 11 minutos de jogo, 0-0 entre Rio Ave e Farense, está assim na abertura ainda o jogo do Rio Ave, tal como disse, cerca de 11 minutos de jogo. Mas vamos olhar a Final Four, que acontece durante o fim de semana, aliás, durante toda a semana, em Braga, no estádio da Pedreira. Na Pedreira. Esta Alianza Cup que vai pôr frente a frente os 4 grandes. E, João, o que é que podemos esperar desta Final Four? Quem é que está mais preparado para ganhar a Final Four? Rui, é assim, a Taça da Liga... apenas sublinhar, há um clube que joga em casa. Há um clube que joga, é o Braga, mas isso não quer dizer nada. A Taça da Liga é encarada pelos clubes como a 3ª competição nacional. A Taça da Liga apenas e só tem interesse em termos monetários. Achas que o vencedor da Taça da Liga deveria ter acesso a uma competição europeia? Era uma forma de dar outra era uma motivação extra. Era uma motivação, e caso esse mesmo clube ganhasse a Taça da Liga, já lá estivesse por via da classificação, por via do lugar na classificação, devia dar lugar a um quinto ou um sexto classificado do nosso campeonato. E era mais um clube que teria. E era mais um clube europeu. Exatamente. À parte disso, apenas e só, dá algum prestígio a nível nacional, não dá muito. É uma taça que só interessa, como já dissemos, à Liga, dá algum dinheiro, dá algum dinheiro, também não vamos dizer que não dá nada. Dá algum currículo também. Dá algum dinheiro, Rui, dá algum currículo, aquilo é mais uma taça, mas mas depois da contagem das taças, essas coisas contam. Conta depois para os títulos. Que tem não sei quantas taças. Depois são os jornais que dizem que o clube tal tem tantos títulos, o outro tem menos 3, ou menos 4, ou menos 20. E essas coisas acabam por contar depois. No fundo acabam tudo por contar. Agora,
Olha... Mas afinal, quem é que assim, achas que está mais preparado para levar a taça lá para casa? Para o estádio? Isso já não sei. Para o museu? Eles partem da estaca zero. Todos eles partem da estaca zero. Agora, aquele que estiver... Enfim, aquele que irá menos, digamos, a que chega à final. E depois, numa final, tudo é possível. Porque os clubes não vão. Segundo o pensamento dos seus treinadores, os treinadores querem sempre ganhar tudo, não digo o contrário. Mas atenção, não vão gastar, digamos que, a matéria-prima toda numa competição em detrimento depois das outras. Não é? Por isso é que esta taça permite a gestão de alguns meios, de alguns recursos humanos. No sentido de depois colocarem aquelas pedras que eles precisam melhor, aqueles jogadores mais influentes, para as outras competições que vêm aí. Esquece de uma coisa, é que dentro de um mês recomeça a Liga dos Campeões e recomeça a Liga Europa. Meu amigo, alguma coisa tem que ficar pelo caminho relativamente aos 4 grandes. E eles vão ter que ceder, vão ter que perder, porque não há ninguém que consiga ganhar tudo. Aparece numa outra época um clube que ganhou tudo, desde a Supertaça, taças da Ligas e por aí fora. Mas acontece uma vez por outra, não é sempre. Agora, o interesse principal de um clube de futebol, nomeadamente de um grande, é, primeiro objetivo, campeonato, e depois chegar ao mais longe possível em termos de competições europeias. Porque isso é que lhes dá, digamos que, a chamada de sustentabilidade. Em Europa, a participação nas ligas europeias, nas taças europeias, Champions e Liga Europa, isso é que lhes permite, nesta altura do ano, saber se o investimento feito para esta época está coberto. Porque, de outro modo, não é possível. Portanto, e não é uma taça da Liga que vai acrescentar o que quer que seja. É evidente que, mas ninguém quer perder, admito. As equipas vão lutar, vão lutar com os meios que têm, com os jogadores que têm. O gestor de tudo isto é o treinador e toda a sua equipa técnica, que vai, enfim, colocar em campo este e não aquele, porque depois domingo já tem outro jogo importante e há que não perder o lugar em termos de tabela classificativa, porque o campeonato avança mais uma jornada. Portanto, tudo isto é preciso. Agora, também deixa-me dizer-te uma coisa. Há dias foram chamados à Federação os 18 treinadores da Primeira Liga para discutirem esta calendarização, que é uma sobrecarga de jogos, que é uma coisa enormíssima. Eu admito que há clubes que aí gritem aos 4 ventos de que são muitos jogos, são muitas competições, quase que não há tempo para descansar, porque são viagens, é uma série de coisas. A Federação e Liga, na próxima época, têm que reformular tudo isto. É uma sobrecarga de jogos, nesta altura, que não se aguenta, Rui. É uma coisa de estar a jogar quarta, domingo e por aí fora, e terças e sextas, e jogas à terça e depois jogas à sexta, e agora da sexta jogas na quarta seguinte. Eles ganham para isso, não digo contrário, há muita boa gente que levanta esta questão, mas o jogador de futebol é profissional, é o trabalho dele, joga para isto, mas o homem é uma máquina, mas uma máquina humana. Se é uma outra máquina que não tem nada a ver com o ser humano, é muito fácil. Tu tiras uma roda e metes outra. Num ser humano, não tiras uma perna e metes outra. Não tiras um joelho e metes outro. Os homens são homens, são humanos. Hoje a medicina está de tal modo avançada que quando um jogador de futebol se queixa ao médico de que dói-me aqui o calcanhar, dói não sei o quê, nós vamos aqui ver à máquina e a máquina diz que não tem nada. Hoje a medicina está avançada nesse tempo. Portanto, faz favor, vai treinar. Mister, este jogador está pronto a treinar. Mas ele queixou-se. Não se queixou de nada. Aquilo não era nada. E passa. Antigamente não era assim. Portanto, hoje é possível saber tudo isto, criar ciclos dentro da própria época desportiva e saber se o jogador está em forma, se está lesionado, qual a carga de jogos que nesta altura tem. E é enorme. Quer dizer, e depois o que fazer para o resto da época. É evidente que há plantéis que têm jogadores suficientes. Entraram 3, saíram 3. Há uma certa reformulação. Há que dar... Depois há aquelas equipas B que permitem buscar este, mais um, mais outro. Há ainda o sub-23 e por aí fora. Portanto, tudo isto é uma gestão de recursos humanos que só diz respeito, digamos que à estrutura dos clubes. Mas que é uma série de jogos. Sobretudo desde o mês de dezembro até agora, e até daqui a um mês, quando começar as competições europeias, que é enorme. Isto vai provocar desgaste.
vai provocar desgaste. Quantas vezes vês um jogador a ser substituído? Muitas vezes não é a lesão, é o esforço. E quantos jogadores muitas vezes estão de fora a descansar devido ao excesso de esforço? Porque, como eu digo, o homem é um ser humano. É uma máquina, tudo bem, mas como máquina também tem limites. Muito bem, João, vamos, deixa-me só dizer-te que relativamente ao Rio Ave, que está a jogar nesta altura com o Feirense, com cerca de 20 minutos de jogo, tudo igual, tal como começou, 0-0. Quanto à Taça da Liga, tal Final Four, a acontecer precisamente já esta terça-feira com um Benfica Futebol Clube Porto, e depois vamos ter também, logo na quarta-feira, o Sporting de Braga Sporting, para depois no sábado termos então a final da Final Four desta Taça da Liga. Muito bem. João, vamos ficar por aqui. Vais voltar naturalmente na manhã desta segunda-feira para a nova manhã, para fizermos uma rápida análise a tudo isto que tivemos também a dizer até agora. E marcamos encontro para de hoje a 8 dias? Não. Terça-feira. Terça-feira. De terça a 8. Não, quarta. Ou na quarta-feira, se quisermos. Quarta-feira, sim, terça-quarta. Terça-quarta. Terça com a bancada litoral. Terça com a bancada litoral e na quarta na nova manhã. Ficamos então marcados e combinados para essa altura. Fica por aqui esta nossa edição então desta bancada litoral. Tenha acima de tudo a continuação de um ótimo dia, assim na companhia, e aproveito o que ainda resta deste fim de semana. Grande abraço e até para a próxima semana.